Agora vamos ver o sistema do implante aqui do nosso lado esquerdo. Tá? Esse sistema de implante, diferente do sistema tradicional simplificado, que a gente tem o dente aqui, a peça número 1, conectando diretamente na cabeça do implante, esses dois componentes resolvendo o problema totalmente. Aqui a gente tem três componentes. A gente vai ter o dente, o implante, e no meio desses dois a gente tem uma peça intermediária, que a gente chama de pilar. Qual que é a função dessa peça intermediária? Por que tem um sistema sem o pilar e o sistema com o pilar? Tá? Tudo está diretamente ligado na posição do implante. Esse implante aqui, ele é instalado no nível ósseo. E o que acontece? A perda óssea da salserização nessa linha de união do dente com o implante. O sistema que a gente chama de conexão Morse, onde a gente tem essa peça intermediária entre o dente e o implante, é uma proposta muito bacana, principalmente pacientes jovens que têm uma necessidade de um trabalho não só de uma reabilitação de uma perda dentária, mas como que essa reabilitação dure uma vida inteira. E muitas vezes isso é exigir uma duração de mais de 50 anos de um trabalho em boca. Então o que a gente tem que pensar? Em otimizar todos os passos para que a expectativa seja de um resultado de longo prazo. Não adianta ficar economizando em detalhes ou então não otimizar todo o nosso procedimento para que dure a vida inteira do paciente. E esse sistema aqui veio com uma proposta muito bacana. Dentre as conexões Morse, tem algumas variações, o cone um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, isso é indiferente. O importante é que tenha uma conexão intermediária. Isso é o que vai dar o sucesso do caso no longo prazo. E por que isso? Diferente do implante sistema tradicional, vamos botar aqui de hexágono, que é o nome que a gente chama esse implante, essa conexão, o implante não vai ficar no nível ósseo, esse implante vai ficar infraósseo, ele vai ficar abaixo do nível do osso. Isso faz toda a diferença. E por quê? Esse implante aqui, o que vai acontecer com ele? Quando ele for instalado, o osso vai ficar acima da borda do implante. E o que vai acontecer? Qual que é a vantagem disso? Porque esse implante ele tem um tratamento de superfície nessa bordinha lateral. Aí o que acontece? Em vez de ter a perda óssea através da salserização que acontece no sistema simples, na linha de união entre dente e implante, esse sistema aqui ele tem um tratamento na superfície lateral, o que estimula a formação óssea. Então o osso, na verdade, vai crescer para cima do implante. Então, em vez de perder osso, que nem aqui a gente perde 1 milímetro de osso, aqui a gente ganha, a gente tem um aumento de estrutura. E no longo prazo, essa estrutura tende a ficar estável, a gente não vai ter uma progressão de reabsorção, né? Então, esse fator ele é fundamental quando a gente espera que o implante tenha uma vida útil acima dos 50 anos. Então, a gente tem que pensar nisso aqui, paciente até os 40 anos, e esse sistema, não tem nem que considerar, vou usar o outro aqui, salvo alguma situação muito específica que não tenha como colocar o componente intermediário, às vezes não tem espaço para todos os componentes, aí realmente a simplificação vai ser necessária, porque a exigência do cone Morse é que tenha espaço para a reabilitação do dente. E às vezes o paciente fica muito tempo sem aquele dente, o dente de cima ocupa o espaço, o de trás inclina, e aí realmente são limitações, mas isso é avaliado em consulta e a gente passa certinho para o paciente. Tá? Mas o que vai acontecer? A união gengival com o dente não vai acontecer na cabeça do implante, que nem o sistema tradicional. A união da gengiva com o dente vai acontecer longe do implante, lá em cima, na união do pilar com o dente. O implante nem fica sabendo o que está acontecendo, porque ele está lá dentro da estrutura óssea, protegida, com um ossinho em cima dele. E qual as vantagens principais disso, né? O dente ficando longe do implante, digamos que
passou por uma fase meio depressiva, uma tristeza pontual, algum problema familiar, e a pessoa não conseguiu cuidar bem da dentição, aquela época não escovou direito, deixou de lado nesse momento da vida, e sofreu com gengivite, com uma periodontite, a gengiva inflamando, sangrando. E o que acontece? No sistema tradicional simplificado, quando a bactéria da gengivite contamina essa região do implante aqui no sistema lateral, seja pegando os dentes vizinhos aqui, inflamando, essa inflamação já entra em contato com o implante. O teu implante já vai receber bactérias da inflamação gengival. Porque ele está muito superficial. O dente ele vai servir de caminho para a bactéria chegar no implante. Porque o implante está logo ali, está encostado no dente. Então, o que acontece? Isso aqui facilmente contamina as espiras, a rosquinha do implante aqui. E as espiras são porosas. Fazer a limpeza dessa estrutura é praticamente inviável. A gente não tem como vir nem no consultório, eu não posso pegar um instrumento e começar a passar nas roscas do implante, eu não tenho como fazer essa limpeza. Isso é uma coisa que causa retração gengival, só aumenta o dano. E quando a gente tem o sistema de conexão Morse com esse pilar intermediário aqui, o que vai acontecer? Inflamou a gengiva, digamos que as bactérias estão se acumulando aqui na região lateral do dente. Inflamou, formou tártaro aqui nessa região, deu um monte de problema. Tudo isso está afastado do teu implante. Então, esse é um benefício muito legal. Essa região aqui, ó, ela está totalmente livre. As bactérias não vão conseguir descer até o corpo do implante. Vai ter estrutura óssea, criando uma nova barreira de proteção em cima do teu implante. É impossível de acontecer? Não é impossível, mas é muito mais improvável. Então, quando a gente quer a longevidade do trabalho, a gente quer assim, trabalhar numa área estética e ter certeza que isso vai acompanhar o resto da vida sem nenhum tipo de surpresa, esse sistema de conexão é a nossa escolha, né? Não tem o que fazer, né? Esse aqui vai ser o caminho mais seguro. Às vezes acontece, o paciente não cuidou, contaminou, inchou, são situações pontuais, tá? Mas fisiologicamente e via literatura, esse sistema aqui ele é altamente previsível no longo prazo. Então vamos fazer assim, ó. Vamos pensar agora, qual a minha idade? Eu tenho até 40 anos. Vamos anotar aqui embaixo. Esse aqui é o sistema. Paciente acima dos 50, 60 anos, a gente tem essa escolha aqui. Vamos botar aqui 50, 60 mais. Tá? Porque ele é um sistema simples, ele vai ter uma diminuição de custos bem interessante, né? Porque se for um dente só, ok. Mas às vezes a gente tem que repor 4, 5, até todos os dentes. Aí cada caso ele é o único específico. Mas a gente já consegue ter uma boa noção, né, do que é a nossa necessidade. E através disso aqui, tu já vai saber, o meu caso, eu tenho um dente aqui da frente faltando, eu vou querer esse aqui que é o mais seguro. Então, nossa, eu não vou investir muito nisso, eu acho que nesse momento eu quero só repor o dente e eu vou cuidar bem. Então o sistema hexagonal também vai resolver o problema de maneira fixa, confiável. Vai poder comer um churrasco, vai poder comer milho na beira da praia. Tudo isso é bem tranquilo e previsível. Mas aí a gente tem que já estar ciente das necessidades e indicações para que depois em casa tu siga cuidando e tenha o melhor resultado, sem nenhuma surpresa desagradável. Então, vamos escolher certo desde o começo, tá bom? Qualquer coisa eu fico aqui à disposição. Manda tua pergunta, eu estou aqui para ajudar. Tá? Forte abraço!